Deus tem planos para cumprir em nossas vidas. Essa é a mensagem de toda a Bíblia e é isso mesmo que estamos estudando aqui no Encontro com a Palavra, escrito pelo pastor Dick Woodward e narrado pelo pastor Edson Bruno. Fique atento a mais um programa que o Ministério Cooperativo Internacional leva a você. Com você agora, pastor Edson Bruno. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas. E a todos: lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas, porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não tenha medo. De agora em diante, você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia e deixaram tudo e o seguiram. Bem-vindo a mais um encontro com a palavra. Nós estudamos todos os livros do Velho Testamento em 180 programas. E dando continuidade ao estudo do Velho Testamento, iniciamos a série de 180 aulas sobre o Novo Testamento. Estamos aprendendo com o Evangelho de Lucas que Jesus foi um homem com uma missão. A missão de Jesus era proclamar a mensagem ao povo que necessitava dela, povo que Jesus descreveu como espiritualmente pobre porque estava cego, cativo, quebrantado e ferido. Quando Jesus proclamou sua mensagem aos cegos, ele prometeu que eles veriam. Quando Jesus proclamou sua mensagem aos cativos, ele prometeu que eles seriam libertos. Quando Jesus proclamou sua mensagem aos quebrantados e feridos, ele prometeu que seriam curados. Essa é a abordagem que Lucas fez da missão e do ministério do Messias, Jesus Cristo. No primeiro estudo do Evangelho de Lucas, no capítulo 4, vimos Jesus declarando qual era a sua missão. Jesus provou a essa missão no capítulo 5 e a praticou em todo o Evangelho de Lucas. Essa missão de Jesus é a chave da abordagem que Lucas fez da vida e do ministério de Jesus. Há uma coisa referente à missão de Jesus no Evangelho de Lucas que eu gostaria de destacar. Observe que em todo o livro, Jesus sempre fazia um convite ao povo, gente como eu e você, para ser parceiro com ele na implementação da sua missão. Em todo o Evangelho de Lucas, ecoa a voz de Jesus nos dizendo que onde quer que estejamos, encontraremos pessoas cegas, cativas, quebrantadas e feridas. De acordo com o Novo Testamento, Jesus Cristo, que viveu nessa terra durante 33 anos, hoje vive dentro de nós, seus seguidores. O que Cristo queria fazer quando estava vivendo aqui em carne e osso? De acordo com Lucas, ele queria implementar o seu manifesto nazareno, como os teólogos o chamam. O que Jesus quer fazer agora é que somos o seu corpo, hein? Em 1 Coríntios 12, lemos que todos somos corpo de Cristo e cada um de nós, individualmente, membro desse corpo. Agora somos o único corpo com o qual Jesus pode contar. O que ele quer expressar através de mim e de você? A resposta é óbvia. Jesus quer fazer através de mim e de você o mesmo que fazia quando tinha o seu próprio corpo.
Observe no Evangelho de Lucas que Jesus estava sempre recrutando pessoas, desafiando-as a se tornarem parceiras com ele na implementação de sua missão. É isso que Jesus estava fazendo no capítulo 5 de Lucas. A primeira vez que Jesus se encontra com Pedro está descrita no primeiro capítulo do Evangelho de João. Pedro tinha um irmão chamado André que o levou e o apresentou a Jesus. Nesta época, Pedro chamava-se Simão. Quando Simão conheceu Jesus, Jesus lhe deu um apelido, Cefas, ou Pedra. Esse nome traz o conceito de estabilidade. Conhecendo melhor Simão, percebemos que o seu forte não era exatamente a estabilidade, mas acho que ele gostava de ser chamado de estável por Jesus. Durante 3 anos, Jesus o chamou Simão de Pedra. No livro de Atos, ele se mostra uma pedra. Tente fazer isso com seus filhos, com seu marido, com sua esposa. As pessoas têm a tendência de se tornarem aquilo pelo que são chamadas. Foi essa a estratégia de Jesus com Simão. Em Mateus 4,19, Jesus disse a Simão: "Siga-me, e eu o farei pescador de homem." Voltando ao capítulo 5 de Lucas, descobrimos mais detalhes desse episódio. Jesus estava pregando para uma grande multidão às margens do mar da Galileia. A multidão tinha encurralado Jesus nas margens do mar. Acho que Jesus não estava prestando tanta atenção àquela plateia tão grande. Na verdade, o seu alvo era aquele pescador que lavava suas redes, provavelmente mal-humorado, porque não tinha pescado nada a noite inteira. Jesus sabia que dali a 3 anos aquele homem estaria pregando no dia de Pentecostes e 3.000 pessoas iriam se converter. Pedro faria outra pregação e mais 5.000 se converteriam. Jesus sabia que aquele homem andaria pelas ruas e os aleijados seriam curados só pelo efeito de sua sombra neles. Jesus sabia de tudo isso, só que naquele momento Pedro não conseguia nem pegar um peixe. Como que Jesus escolheria um homem que nem pegava peixes para transformá-lo num pescador de homens? Essa é a questão nessa conversa de Jesus e Simão. Jesus iniciou a conversa com Pedro perguntando se poderia usar o seu barco como púlpito. Eu não acho que Pedro tenha ficado muito animado com essa história, mas emprestou o barco mesmo assim. Quando Jesus terminou de pregar, disse a Pedro: "Vamos pescar, Pedro." Outra vez não acho que ele tenha ficado muito animado. Ele já tinha tentado pescar a noite toda e não tinha pegado nada. Quando eles estavam em alto mar, Jesus lhe diz: "Jogue as redes." E Pedro exclama: "Mestre!" Preste atenção, ele chamou Jesus de mestre. Esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Imagino que nessa hora os olhos dos dois se encontraram. E houve um breve momento de silêncio. Então Pedro continuou: "Mas, porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes." E ele puxou a rede do outro lado cheia de peixes. Tão cheia que ele teve que chamar seus companheiros Tiago e João e seu irmão André para ajudar. Observe a reação de Pedro quando este milagre aconteceu. Pedro cai aos pés de Jesus e diz: "Afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador." Por que Pedro teve esta reação? Alguns acham que talvez na pregação de Jesus para aquela multidão, ele tenha dito que todos eram pecadores. Outra possibilidade é que Jesus estava tentando recrutar Pedro para participar da implementação do seu manifesto e Pedro tenha entendido e teve esta reação, achando que Jesus tinha escolhido a pessoa errada. Ele nem sabia ler e nem escrever, de vez em quando xingava e explodia. Talvez tenha sido este o motivo daquela reação de Pedro. Jesus estava tentando convencer aquele homem que só se via pescando peixes e que Jesus via pescando homens. Mas antes que isso acontecesse, Jesus teria que lhe ensinar algumas coisas. A primeira coisa era: "Pedro, nesse barco você não é o pescador. Eu sou e estou com você no barco. Eu estou com você." Quando Pedro exclama "Mestre", ele está dizendo: "Afinal, quem é o pescador aqui?" Então Jesus demonstra que ele era o pescador e não Pedro, e que ele estava no barco com Pedro. A segunda coisa que o Senhor estava tentando ensinar a Pedro era: "Pedro, você não consegue pescar, mas eu consigo e eu estou com você no barco." Quando o barco ficou cheio com peixes e chegou quase a afundar com o peso, o Senhor nem precisou dizer, mas ficou evidente: "Pedro, não foi você quem pescou esses peixes,
Eu os pesquei porque estou com você. Se Pedro ia aprender a pescar homens, ele tinha que aprender estas lições. Se Pedro ia pescar homens, ele tinha que aprender quem era o pescador. Quem é o pescador quando se pesca homens? Você sabia que tentar levar alguém a Cristo sem a ajuda do Espírito Santo é perda de tempo? É impossível. Não é difícil, é impossível. O Espírito Santo é o evangelista e Jesus Cristo o pescador. A única esperança quando você sai para pescar homens é ter Jesus no barco com você. Não faz diferença o quanto você se importe com as almas perdidas. Não é o seu querer que conta, mas o dele. O querer dele nunca varia, o seu sim. Quando o milagre acontecer e alguém se converter através de você, lembre-se disso. Não foi você quem fez, foi Jesus, porque ele estava com você. Essa linda história entre Pedro e Jesus, esse encontro entre eles, ilustra várias coisas. Ilustra o fato de que o Cristo ressurreto habita em nós. Temos isso ilustrado quando Jesus entra no barco com Pedro. Jesus no barco de Pedro é uma ilustração do nosso ser sendo habitado pelo Espírito Santo. Depois que Jesus está no barco, a próxima questão é: Pedro, posso tomar o controle do barco? Vamos pescar. Jesus começou a dar ordens a Pedro. Quando você recebe a Cristo no seu coração e abre a porta e o convida a entrar, o próximo passo é: o que você vai fazer com ele? Ele assume controle? Ser cheio do Espírito Santo é estar controlado pelo Espírito Santo. Quando você dá o controle para Jesus, passa a ser cheio do Espírito. É isso que está ilustrado aqui. O barco de Pedro cheio de peixes ilustra o que significa ser cheio do Espírito. Você pode ter vários níveis de convivência com Jesus Cristo. Você pode viver pensando em tudo que pode conseguir através de Cristo. Você pode estar interessado num barco cheio de peixes, nas bênçãos que vêm através de Jesus. Temos mais uma lição nessa história. Logo no início vemos Pedro pedindo a Jesus para entrar em sua vida e colocando Jesus dentro dos seus planos. Você já ouviu pessoas dizerem: resolvi deixar Jesus participar dos meus planos. Isso parece muito bonito à primeira vista. Mas se você parar para pensar por um minuto, verá que as coisas não devem ser bem assim. Jesus não tem que fazer parte da sua vida nem dos seus planos. A questão é: será que você está em Jesus? Será que Jesus inclui vocês nos planos dele? Você entendeu? Pedro começou a viver com Cristo pensando no que conseguiria através dele, no seu barco cheio de peixes. Mas quando Jesus disse: Pedro, pesque homens e não peixes, Pedro se tornou parte do que realmente interessava a Jesus. E daí Jesus incluiu Pedro nos seus planos. Essa é a diferença. Pedro passou a viver em Cristo, nos planos dele. Eu aguardo você para o próximo programa. Que lição importantíssima. Obrigado, Pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do Pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo Encontro com a Palavra.